mas vou gravar a partir de agora. Tá? Eu ia dar mensagem e lembrei que eu não estava gravando. Como eu disse a aula passada, é, o ideal seria a gente estar lá fazendo laboratório, nossa matéria é uma matéria técnica, né? Então, se a gente estivesse no presencial, a gente estaria tendo aulas no laboratório, tá? Porém, com o problema da pandemia, a gente não tem condição física de estar lá. E eu sei, entendo também que nem todos têm acesso a computador, né? Então, a gente não está vendo esse mérito aqui, tá? Então, o ideal seria fazer, mas caso não tenha, o português estruturado, ele é indicado para esses casos também. Então, não necessariamente eu preciso ter uma ferramenta para eu poder criar, né, o algoritmo. Eu posso fazer num papel. Então, lá na atividade, caso vocês comecem a fazer a atividade e não tenha o recurso, né, para instalar o Visual G, podem escrever o português estruturado no papel, tá? Ou lá no próprio Forms, já digita lá mesmo. Eu sei que às vezes pelo celular é meio complicado, mas se quiser pode digitar lá, ou então tira uma foto e manda a foto, tá bom? Eu vou aceitar essas duas formas, não vai ter problema nenhum quanto a isso. Tá? Então, o ideal é fazer na ferramenta para que vocês compilem, enxerguem a mudança das variáveis e tudo mais, mas caso não tenha esse recurso, pode ser no manual, tá? Que é uma vantagem do pseudocódigo, ok? Então, aqui uma demonstração da tela, né? A gente também já se familiarizou um pouquinho. Então, a área branca aqui é onde a gente escreve os códigos, que é o que a gente chama de back-end, né? A área preta aqui é onde, quando a gente compila o sistema, ele vai passar por toda aquela compilação, toda a validação, e ele gera um executável. Esse executável é o front-end, que a gente chama, e essa telinha que no Visual G ela é uma telinha preta, tá? Onde vai ter todas as informações que tiver no nosso código que tenham que ter um display na tela, tá? A gente tem a área aqui das variáveis, então todas as variáveis que a gente declara nessa seção de variáveis, elas vão aparecer aqui como globais, né? E elas vão sendo alteradas conforme a execução do nosso programa, tá? Então, a gente tem aqui a execução de um programa, e conforme vai tendo o passo a passo, ele vai alimentando as variáveis. E essa última partezinha aqui de baixo é o resultado na tela. Então, isso que aparece aqui no front-end é onde é o mesmo resultado que aparece aqui no back, porque às vezes a gente está fazendo um ajuste, por exemplo, então, olhando aqui para o programa, a gente tem aqui essa tela representando a compilação, tá? Que às vezes deu algum erro, deu algum resultado errado, você fala, puxa, onde que foi mesmo? Aí você começa a ver tudo que o programa está fazendo e tenta procurar ele aqui na programação. Então, isso ajuda bastante. Muitas ferramentas, muitas linguagens de programação não têm esse recurso. E é um recurso bastante importante. A gente vê o que compilou para tentar ajustar o erro aqui na tela, tá? No código, ok? Então, isso é bastante importante. Então, voltando aqui para a matéria. Então, aqui ele explica um pouquinho, né? Então, a área da seção da declaração das variáveis, essa parte que fica aqui, essa linha que está na 12 aqui, que está em comentários, né? Em aspas duplas, é a parte do texto, né? Essa parte que está em azul, todas as escritas que aparecem em azul são palavras reservadas, né? O escreva, ele representa a entrada de dados, né? O leia é a atribuição, é o que você vai digitar, é a entrada mesmo. Essa partezinha que está preta, onde está escrito soma, multi, divisão, é o processamento, é onde a gente vai, no caso aqui, fazer a atribuição das variáveis, tá?
Então, tudo que a gente já viu um pouquinho. Todo o programa, todo pseudocódigo, ele tem o início e tem o fim do programa. São palavras reservadas fixas, né? Como lá no fluxograma tem que ter o início e fim, no código também tem que ter o início e fim, tá? Então, isso aqui é um pouquinho do que a gente também já viu. Aqui é para uma indicação de que terminou a unidade, a gente tem atividade para entregar, então a atividade já foi passada para vocês. Se alguém tiver dúvidas aí com relação ao link da atividade, pessoal, eu posso postar aqui para vocês no grupo de novo, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Depois eu posto no nosso grupo a atividade o link para a atividade, tá? Fica mais fácil também. Eu não sei se vocês já estão com acesso ao AVA, também não sei se vocês já receberam por e-mail, então fica mais fácil a gente fazer via o grupo, tá? Já já eu jogo lá o link. E aí aqui a gente vai começar a entrar numa matéria nova, tá? Então, a gente vai aprender agora nessa unidade 2 os elementos do algoritmos. Lembrando, pessoal, vocês já estão com acesso ao AVA? Me conta um pouquinho, como é que está o acesso de vocês lá? O meu acesso ele foi já alterado, né? Que era de gestão de TI, já fui para ciência da computação. Hoje a moça de Santo André do Anhanguera me enviou uma mensagem, né? Falando que foi feita a alteração, mas que ainda não foi constado no sistema. Então, ela falou que demora em torno de 5 dias úteis. E foi ontem que fizeram a alteração. Então, creio que só semana que vem o meu. Tá, nenhum de vocês estão acessando o AVA, gente? Só dá uma confirmada para mim. Eu tenho acesso já, Eu já mas não tenho aparece acesso nada. já. Já Eu já começaram a tenho fazer acesso. algumas atividades? Não, lá não aparece nada. Tipo, só. Inclusive no calendário diz que não tem aula essa semana. E etc. Nossa, ó. Então eu vou mostrar algo aqui para vocês, tá? Do desafio nota máxima eu já consegui também. O desafio nota máxima a gente já precisa. Era exatamente. É que eu não vou ter o mesmo acesso que vocês, tá? Então, vocês vão olhar pelo meu, mas pode ser diferente, tá? Ok. Mas eu quero mostrar algo para vocês aqui. É que aqui eu entro no AVA pelo portal do professor, tá? Então, o acesso pode ser que seja um pouco diferente. E eu também não consigo enxergar a matéria de vocês ainda, tá vendo? Ó, eu tenho estrutura de dados, eu tenho lógica de programação, mas a técnica de programação, que é o de vocês, eu não enxergo ainda. Então, por isso que eu estou perguntando se o acesso de vocês está ok, tá? Mas eu vou entrar nessa matéria aqui, que ela é muito parecida com essa de vocês. Para quem não conhece, para quem nunca entrou no AVA, o AVA ele vai ter mais ou menos essa característica, tá? Talvez uma diferença ou outra de uma disciplina para outra, mas o fato é que ele está dividido aqui em 4 unidades, cada unidade tem 3 sessões. Essa aula é a terceira sessão, a gente está aqui na terceira sessão, tá? Dentro da aula, existem algumas coisas que eu enxergo e algumas coisas que vocês enxergam igual a mim e outras que vocês não enxergam, tá? Mas o fato é que todos nós enxergamos as atividades. Então, você tem o livro didático que você vai poder baixar, né? Então, quando essa disciplina estiver aparecendo para vocês, muito provavelmente vai estar aparecendo o livro didático, então é importante que vocês façam. E vocês têm as aulas, né? As aulas que são oficiais da disciplina, a parte, o que eu posto, tá? Então, normalmente, o que eu posto, ele vem com esse sinalzinho de mais, ó, tá vendo? Ó? Então, isso aqui tá agregado, são coisas que eu coloquei a mais, e o que tem o livrinho aqui é o que vocês já tem como default, tá? E entrando nela, vocês vão ter a aula em si,
né? Então, tudo isso que a gente está aprendendo vai estar disponível no AVA com um pouco mais de conteúdo. Então, vão fazendo as coisas que está proposta para vocês irem acumulando ponto, porque o complemento da nossa atividade ele vai ser baseado nesses pontos que vocês estão acumulando, tá? Então, ó, quando eu entro aqui em relatório de pontos, é que a turma de vocês ainda não vai aparecer, tá? Porque ela ainda não está mostrando para mim. Mas, por exemplo, eu vou pegar uma outra turma aqui, eu tenho todos os alunos e eu tenho todos os pontos que eles já acumularam. Ó, por exemplo, essa turma, nenhum aluno fez nenhuma atividade. Olha aqui, ó. Tá tudo zerado, tá? Isso é ruim, né? Isso é ruim porque depois a gente vai ter atividade baseada nesses pontos. Ó, nessa outra turma, muitos alunos já tiveram atividades, tá vendo, ó? Transversais, ó. Atividade virtual, que é a atividade do AVA, da lição mesmo, da matéria, e as transversais, que aí tem o desafio nota máxima, os complementares e tudo mais, tá? Ó, e vocês vão acumulando pontinhos aqui. Então, não deixem de fazer, tá, gente? Ó, e a gente vai acompanhando aqui com vocês para entender a composição da aula, tá? Então, era isso que eu queria que vocês vissem, que vocês precisam fazer. Eu não sei se vocês já tiveram esse overview geral aqui, mas a ideia era apresentar essa parte dos pontos para vocês, porque vai ser daqui que eu vou controlar um percentual das atividades, tá? Então, vamos voltar aqui na matéria. Então, entrando lá na matéria nova, tá? Então, uma das técnicas que a gente precisa ter é tomada de decisão. Então, quando eu estou desenvolvendo um sistema e eu preciso tomar uma decisão, fazer uma pergunta e tomar um caminho, né, para o sim ou para o não, ou outras condições, eu tenho que ter algo que me auxilie no desenvolvimento, que me ajude a tomar essa decisão. Então, eu vou ter uma situação, né? Eu vou ter uma condição, e se essa condição for satisfeita, se eu for seguir para o caminho da verdade, eu vou fazer um bloco de ações. Se essa condição não for satisfeita e ela tomar o caminho da falsidade, né, do lado falso, eu vou fazer outro bloco de ações, tá? Então, esse comando é o comando se, então, se não, tá? Ou em inglês, if then else, que é esse comando aqui. Então, iniciamos agora o estudo de certos procedimentos que são essenciais para a resolução de qualquer tipo de problema, usando como ferramenta os algoritmos. Iremos aprender as rotinas que nos permitem tomar decisões durante a análise de um problema. Na construção de algoritmos, quando temos que fazer escolhas, utilizamos as estruturas de decisão. Tais estruturas modificam a execução sequencial do algoritmo, pois, quando uma decisão é tomada, trechos de códigos podem ou não ser executados. Tá? Então, eu fiz uma ação, né? Eu fiz uma programação onde a condição que eu impus, se for verdadeira, vai para um caminho, se for falsa, vai para outro caminho, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, por exemplo. Ó, aí aqui ele traz, né, no fluxograma como a decisão ficaria, tá? Então, a condição, se for verdadeiro, faz um comando, se for falso, por exemplo, interrompe nesse caso, tá? E a gente tem o caso C. O if then else, ele é para duas situações, verdadeira e falsa, tá? O caso C, ou case em inglês, ele é uma decisão para quando eu tenho mais do que duas necessidades, tá? Então, por exemplo, supomos que a gente esteja falando de notas lá para passar de ano, tá? Então, se for a nota do aluno for de 0 a 5, ele está reprovada,
ele está reprovado, tá? Se for de 6 a 7, ele está em recuperação. E se for de 8 a 10, ele passou de ano, tá? Como é que eu vou colocar essa condição? São 3 condições, né? São 3 situações, e eu disse que a decisão do if-then-else são só 2. Então, como é que eu faria o código? Como é que eu colocaria? Eu colocaria no case, por exemplo, tá? Então, a gente vai ver essas situações todas. Então, o case é representado assim. Então, eu tenho uma escolha. Caso for 1, eu faço uma ação. Caso for 2, eu faço outra ação. Caso for 3, eu faço outra ação. E assim vai indo. E caso não for nenhuma dessas que eu programei, nem a 1, nem a 2, nem a 3, nem a 4, por exemplo, eu uso como exceção, tá? Então, eu tenho uma série de condição. Não é nenhuma dessas, caiu na exceção. Tá? Então, por exemplo, a nota, ela não é de 0 a 5, ela não é de 5 a 7, de 6 a 7, ela não é de 8 a 10. Supomos que a pessoa digitou 11. 11 é uma exceção, então ele vai cair aqui nos comandos da exceção e eu, por exemplo, dou uma mensagem, nota inválida, por exemplo. Ok? Então, o case, ele é representado pela escolha e o if-then-else é o se então, tá? Todo comando escolha tem todo comando, 100% dos comandos em bloco, no Visual G ou em qualquer outra linguagem, ela tem o início, que é a própria palavra, o próprio contexto, né? E sempre tem um fim, tá, gente? Nunca esqueçam que sempre um bloco se inicia e ele também termina. Sempre tem um fim, tá? Então, não se esqueçam disso. Se então, pode ter, no caso da condição se então, se não, ou if then else, eu sempre, 100% das vezes, vou ter a condição verdadeira. Sempre. E eu posso ter ou não a condição falsa, tá? Então, eu vou fazer uma perguntinha, por exemplo, se chover, então eu abro o guarda-chuva. Se não chover, eu posso colocar uma condição de não abro o guarda-chuva ou simplesmente não coloco nenhuma condição. Ele só vai abrir o guarda-chuva se chover. Se não chover, ele não vai fazer nada. Ok? Então, eu fiz a pergunta: choveu? Sim. Então, abri o guarda-chuva. Choveu? Não. Eu posso ter uma ação de não abrir o guarda-chuva ou eu não preciso ter nenhuma ação, simplesmente ignoro. Tá? Então, o comando de decisão if then else, em português, se então, se não, tá? Usado quando se quer que uma determinada série de instruções seja executada se uma condição for verdadeira e uma outra série seja falsa, tá? Então, ele é representado no português estruturado ou lá no Visual G dessa forma aqui, ó. Então, aqui eu estou perguntando, escreva o dia do mês. Leu o dia. Entre com o valor da conta. Entrou com o valor da conta. Aí eu vou perguntar, se o dia que eu digitei aqui for igual a 10, então eu vou dar um desconto para essa pessoa que estiver pagando a conta, tá? Eu vou dar um desconto de 25%. Então, se o dia for igual a 10, eu vou fazer o cálculo do desconto e vou falar, parabéns, você recebeu um desconto. Se não é igual a 10, é o dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, qualquer número menos 10, tá? Ele cai no senão. Então, escreva valor a pagar, o número sem o desconto. A conta inteira sem o desconto. Ok? Então, é uma condição que eu coloquei. Olha, para todo mundo que pagar exatamente no dia 10, eu vou dar um desconto de 25%. Se pagar em qualquer outro dia, não vai ter desconto nenhum. Tá? Então, foi essa lógica que ele usou aqui. E o comando de decisão case, ou em português estruturado, caso, né, escolha caso, usado quando se quer testar vários resultados de uma determinada expressão. Então, por exemplo, o exemplo que eu acabei de dar para vocês, entre com a nota do aluno. Entrou com a nota. Escolha a nota. Então, se for 0, 1, 2 ou 3,
escreva reprovado. Se for 5 até 7, escreva em final, em recuperação, tá? E se for de 8 até 10, escreva aprovado. Se for qualquer outro caso, 11, 12, 20, 200, qualquer número que ele digite que não está dentro desse range, nota inválida, tá? Então, eu estou prevendo qualquer número que a pessoa digitar ali, tá? Se não tiver no intervalo que eu quero, para dar as mensagens de reprovado em exame ou aprovado, ele vai cair na exceção e vai dar como nota inválida, tá? Então, percebe que o if, ele tem duas condições, a verdadeira e a falsa, o então e o senão. E o caso, ele pode ter quantas condições eu quiser aqui dentro, ok? Todos eles são comandos de decisão. Decisão, eu estou decidindo qual ação que eu vou tomar, tá? Então, vamos fazer aqui um casezinho aqui, ó. Então, por exemplo, vamos fazer um programinha aqui para calcular, por exemplo, eu vou ler eu vou ler um número e quero saber se esse número é par ou ele é ímpar, tá? Vou fazer uma logiquinha aqui, ó. Então, eu vou escreva com o número. Leia número. O que está errado até aqui, pessoal? Alguém consegue identificar um erro até aqui? A variável não Variável. está escrita? Isso, não declarei a variável. Eu sei que número que a pessoa vai digitar? Eu sei qual o número que ela vai digitar? Não sei, não faço ideia, né? Ela pode digitar o número que ela quiser. Pode ser inteiro ou real. Como o real, o número inteiro está contido dentro dos reais, então eu vou declarar como real, porque ele já prevê qualquer um. Ok? Beleza. Lá na matéria, não sei se vocês prestaram atenção lá no início, eu disse que existe uma função matemática, chama mod, que é o resto da divisão, tá? Então, o resto da divisão de um número por outro, então eu tenho um número, então 10 dividido por 2, por exemplo. O resto dessa divisão, onde o quociente é inteiro, tá? O resto dele tem que ser 0 ou 1, tá? Então, o mod, ele vai me trazer o resto da divisão de um número, tá? Sem usar a parte quebrada. Então, por exemplo, se eu entrar aqui no Excel, vou visualizar isso aqui para vocês. Então, eu declarei o número 10, por exemplo, tá? Número 10, mod 2. Então, ele vai me dar um 0. O que significa isso? Essa função mod, ela vai pegar o 10, dividir por 2, que vai dar 5, e o resto é 0, certo? Então, o mod é esse carinha aqui, ó. Aqui na matéria, a gente também aprendeu o div, que é o quociente. O quociente é esse carinha aqui, ó, tá? Então, aqui é o mod e aqui é o div. Então, aqui é o resultado da divisão inteira de um número por outro, e aqui é o resto da divisão inteira de um número para o outro, tá? Então, se eu colocar o número 11 aqui, ó, quanto que vai ser o mod? Alguém sabe? Se eu substituir aqui
pelo 11. 11 dividido por 2 dá quanto? 5, certo? E sobra 1, porque é a divisão inteira. Então, o mod de 11 por 2 vai resultar no 1. Entenderam? Se eu colocar o número 255 e fizer o mod por 2, o que vai resultar aqui? Tem uma função aqui. Aqui, se eu usar a divisão, ele vai... Ó, vamos simbolizar aqui, tá? Quando eu dividi o 10 por 2, ele trouxe o 5. Aqui, eu não vou conseguir representar aqui. Ele trouxe o 5, né? Que é o 10 dividido por 2, e aí, fazendo o contrário, 5 vezes 2, dá 10 para 10, 0, básico, né? Da continha de dividir. Se eu pegar o 11, o que vai acontecer? Ó, tá vendo que vai dar uma divisão quebrada aqui, ó? Ó, vai dar uma vírgula, tá? E eu disse que o mod, ele pega a parte inteira. Então, quando ele resulta na parte inteira, e sobrou uma vírgula aqui, o meu resultado aqui deveria ser 5 só, e aqui sobrado 1. Ok? O 255 vai ser a mesma coisa, ó. Eu vou dividir esse número por 2, vai dar 127,5. Então, eu disse que quando sobra uma vírgula, eu tiro a vírgula, deixo a parte inteira e acrescento 1 aqui, ó, tá? Então, eu teria que fazer só 127 aqui, ó. Então, quando eu fizer o mod de 255 por 2, o resultado vai ser 1. Se eu fizer o mod de 100 por 2, vai sobrar 0, porque a divisão é inteira, tá? Olhando para isso, olhando para essa sequência, o que tem em comum entre os que sobraram 0 e os que sobraram 1? Alguém consegue me dizer? O que tem em comum esse desse e esse desse? Vamos para os números básicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por exemplo, tá? Vamos aplicar o mod deles aqui, ó. Olha aqui. O que aconteceu aqui, ó? 1, 0, 1, 0, 1, 0, ó. O que me remete a essa informação aqui? Os números ímpar dá 1 e os par 0. Perfeito. Tá? Então, para que serve essa função, tecnicamente? Para me dizer se o número é ímpar ou se o número é par. Tá? Então, quando eu falei para você que eu quero saber, eu quero criar um algoritmo onde eu quero saber se o número que eu digitei ele é par ou ele é ímpar, basta eu usar essa função e perguntar se o resultado é 0 ou é 1. Se for 0, ele é par. Se for 1, ele é ímpar. Ok? Então, lá no nosso programa, como é que a gente faz isso? Ó, se o número que eu digitei aqui, mod 2, isso só vai funcionar se eu dividir por 2, certo? Todo número par dividido por 2,
dá uma conta exata e sobra 0. Todo número ímpar dividido por 2 dá uma conta quebrada. Se eu arredondar, sobra 1. Ok? Então, eu vou perguntar, ó, se o número que eu digitei aqui, mod 2, for igual a 0, então, eu vou escrever número par. E aí, como é que eu continuo aqui? Se não, escrever número ímpar. Ok? Tá certo esse comando? Capaz que eu dei erro aqui. Tá certo esse comando? Vocês acham que tá certo? Tá faltando alguma coisa? Vamos compilar? Entre com o número 23. Esse número é o quê, pessoal? Ímpar. Número ímpar. Ele até mostrou a frase, tá? Mas ele deu um erro. Qual erro que é? O que aconteceu aqui? Ó, esperava encontrar o quê? O fim, tá? Então, nunca esqueçam de colocar o fim de um bloco. Lembra? Fim C. Então, vamos entrar com o número. Número 40. Número 40 é o quê? Par. Ok? Só que toda vez que eu quiser perguntar sobre um número, eu vou ter que compilar o meu programa, lembra? Porque eu fiz tudo isso, número 13, número ímpar, tá? E assim vai. Então, eu consegui colocar aqui uma condição, tá? Para dizer, para testar o número, para saber se esse número era par ou se esse número é ímpar. Agora, eu quero acrescentar uma informação aqui. Eu quero somar 5 números. Eu quero entrar com 5 números e eu quero fazer a soma desses 5 números, além de mostrar o número par e o número, se ele é par ou se ele é ímpar. Alguém me sugere alguma coisa? Não? Lembra daquele comandinho para? Para, conte de 1 até... Quantos números eu pedi? Passa. Fim, para. Tá? Nunca esqueça. Então, eu vou ler o primeiro, vou ver se ele é par, se ele é ímpar, e vou acrescentar, então, soma número. Vai ser igual. Soma número mais número, tá? Então, eu estou somando os valores aqui, ó, tá? Então, eu quero saber a soma do número que eu estou entrando. Então, supomos que eu estou entrando aqui. Cadê o Excelzinho? Eu estou entrando com 5 números aqui, ó. Vou tirar isso aqui. Vou colocar o 30 aqui. Então, eu entrei com o número 10, tá? Vou perguntar. Esse número é par ou é ímpar?
Aí ele vai responder, é par. E aí, isso aqui é o número que eu entrei, isso aqui é a mensagem. E aí, eu criei uma variável aqui, ó, chamada soma número, tá? O soma número, quando eu não declaro nada, ele se inicia com 0, ok? Sempre com 0. Qualquer número se inicia com 0 e qualquer texto se inicia com nulo, tá? Então, eu estou lendo o primeiro aqui, ó. Então, eu estou assim, ó, para contador igual a 1, tá? Tô no primeiro, estou aqui, ó, apontando para esse cara aqui, ó. Entrei com o número 10. 10 mod 2 é igual a 0? 10 mod 2 é igual a 0? Sim. Então, ele vai mostrar número par. E aí, ele vai vir aqui, ó, soma número. Soma número vai ser igual a soma número mais o número. Soma número, quanto que vale soma número aqui? 0. 0 mais 10, 10. Então, nesse momento que acabou a primeira passagem, ele vai estar somando 10, tá? Aí ele vem para cá, é o fim, e ele volta aqui para cima. Vou entrar com outro número. Entrei com outro número. O número é 11, ok? Esse número dividido por 2, o mod do número que eu entrei por 2 é igual a 0? Não, é 1. Então, ele vai mostrar ímpar e vai calcular o soma número. Soma número vai ser igual a soma número mais o número que eu entrei. Soma número é igual a 10. 10 mais 11, 21. E aí, ele vai fazendo essa continha até terminar aqui, ó, tá? Então, esse aqui vai ser igual a esse mais esse. Esse aqui vai ser igual a esse mais esse. Esse aqui vai ser igual a esse mais esse. Ok? Vamos compilar para ver se funciona. Tem 2 erros aqui, tá? Aí no final, ó, ele tem que exibir esse número aqui, ó, 407, tá? Tem 2 erros aqui que eu queria que vocês me dissessem aonde que tá esses 2 erros. Vamos compilar? Entre com o número. Então, número 10. Ah, na verdade, tem 3 erros. Qual que é o primeiro? Tá faltando a variável. Isso mesmo. Qual variável? Soma número e número. O número tá aqui, ó. Então, soma número. É o conte. Isso. Soma número e o conte. Ó, o conte também é uma variável que eu não declarei aqui, ó, tá? Agora vamos ver se ele roda. Ainda tem erros, tá? Que eu queria que vocês me ajudassem. Então, entre com o número 10. Então, número par, número par, número par, número par, número par. Ó, ele deu uma sequência de números, coincidentemente 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E ele não mandou eu digitar mais nada e acumulou tudo. Tá certo o programa desse jeito? Não. O que eu preciso fazer para mudar isso? Abaixo para conte até o escreva. Não entendi o que você falou. Como que você falou? Pega o para conte e abaixa as linhas até chegar no escreva. Em cima do escreva. Desse escreva aqui ou desse escreva aqui? Ali de baixo. Eu tenho que jogar esse para aqui, assim? É isso, Thiago?
Não, eu quis dizer, tipo, mais embaixo. É, embaixo do C, não. Aqui. Assim? Acho que é. Será? Vamos ver. Entre com o número. Deu um erro aqui, ele não entendeu. Acho que não tá certo. Vamos voltar esse cara ali para lá. Alguém consegue me sugerir mais alguma coisa? O que que eu não tô conseguindo? Eu não tô conseguindo digitar o número, né? Ele pediu para eu digitar o primeiro, olha lá, ó. Ele pediu para eu digitar o primeiro. E depois ele deu uma série de números aqui, ó, tá? Tudo par, tudo igual, porque eu só digitei uma vez número, então toda hora ele tá achando que o número é 10 e não tá deixando eu fazer mais nada. Então, o que que sugere isso daqui? Que esse comando aqui, ó, de ler, digitar o número e ler o número, ele tem que vir para dentro da repetição também, ó. Tem que repetir essa informação. Toda hora eu tenho que falar, leia o número, entre com o número, e eu tenho que entrar com um número diferente. Entre com o número 10. 10 é par. Ó. Aí agora ele está mandando eu entrar com outro número, o número 11. Aí está mandando eu entrar com outro número, o número 256. Ops. Número 255. Ó, tá vendo que ele está aguardando aqui, ó? Ó, e ele está alimentando a variável, tá vendo? Ó, 276, ó. Eu entrei com o número 255 e eu tenho o 276. E o contador é igual a 4, ó. Tá vendo? Entra com o próximo número, 100. Ó. Então, aí ele já está nessa linha, ó. Entrei com o 100, tem uma somatória de 376 e estou no 5, que agora ele vai pedir para eu entrar com o último número, no quinto número, 31. Ó. Aí, ele mostrou que o 31 é ímpar, fez a somatória dos 47 e o número que eu entrei, 31. Dos 407 e 31. Só que ele não me mandou a mensagem, né? Ele não me mostrou essa somatória, ele só mandou eu entrar com os números. Então, o que está faltando aqui? Então, só para ficar bonitinho, vamos colocar um L aqui no final, para ele ir pulando as linhas direitinho, tá? E aí, tá faltando eu exibir o soma-número, né? Porque aí no final eu não sei qual é o valor do soma-número. Então, no final do para, eu não quero que ele entre no looping, eu quero que ele me mostre uma vez só a soma de todos esses números, ó. Então, eu vou colocar ele no final, fora do looping, tá? A somatória dos números é soma-número. Ok? Se eu quiser ir tendo esses resultados parciais, eu posso colocar ele aqui dentro do para. Então, para cada vez que ele passar, ele vai me dar uma somatória parcial, tá? Se eu quiser ter uma somatória total, então vamos falar assim, ó. A somatória parcial dos números é o soma-número. A somatória total dos números é soma-número. Então, vamos ver a resposta que ele dá aqui, ó. Entre com o número 10, número par, e a somatória parcial é 10. Ah, deixa eu colocar um L aqui para ficar bonitinho. Então, vai. Entre com o número 10. Então, é um número par, e a somatória parcial é 10. Entre com o próximo número, 11. É um número ímpar, e a somatória parcial é 21. Tá batendo com Excel? Tá batendo, ó. Entre com o próximo número, 255. É um número ímpar, resultou 1 aqui, ó, tá vendo?
E a somatória parcial é 276. Ok, bateu. Entre com o próximo número, 100. 100 é um número par, a somatória parcial é 376. Bateu. Entre com o próximo número, 31. É um número ímpar, a somatória parcial do número é 407. E aí ele exibiu uma única vez, a somatória total dos números é 407. Perceberam? Então, tá aqui a nossa condição, ó. O nosso se, então, se não. Ok? Eu vou salvar esse aqui para a gente... Para eu mandar para vocês. Ok, pessoal? Então, lá na nossa atividade, só pegando aqui um linkzinho aqui na nossa atividade, para quem não viu ainda. A gente tem lá uns exercícios, né, para fazer, e aí a gente tem um exercício aqui, ó. Ó, esse exercício se encaixa no que a gente acabou de aprender, tá? Faça um algoritmo no Visual G que leia um número inteiro e mostre uma mensagem na tela indicando se este número é positivo, é zero, é positivo ou é negativo, tá? Então, a gente vai ter que fazer uma pergunta, né, uma condição, para saber se ele é zero, se ele é maior do que zero ou se ele é menor do que zero. Ok? Então, já dá para a gente trabalhar com esse algoritmo lá na nossa atividade. Todos eles têm, tá? Essa questão da condição. João, papo de pescador. Homem de bem, comprou um microcomputador para controlar o rendimento diário do seu trabalho. Toda vez que ele traz um peso de peixe maior que o estabelecido pelo regulamento de pesca de São Paulo, que é 50 quilos, ele deve pagar uma multa de R$ 4 por quilo excedente. João precisa que você faça um algoritmo no Visual G que leia a variável peso, verifique se há excesso, se houver, grave a variável excesso e na variável M o valor da multa que o João deverá pagar. Caso contrário, mostrar tais variáveis com conteúdo zerado. Então, você vai entrar com o peso do peixe, vai perguntar, esse peso é maior do que 50? Se for maior do que 50, você vai calcular qual é o peso excedente. Então, se ele pesou um peixe de 70 quilos, vai ser o peso do peixe menos 50 é o excedente, certo? Se tem excedente, tem multa. Então, é esse excedente vezes o valor da multa. E aí você vai mostrar o valor da multa. Se esse peixe não for maior do que 50 quilos, então não tem multa para pagar. Então, também é uma condição simples, tá? O próximo, faça um algoritmo no Visual G que, dado, leia o nome completo, idade, endereço de uma pessoa. Então, eu tenho que ler o nome, endereço e a idade de uma pessoa. Caso essa pessoa tenha mais que 65 anos, informar que ela está no grupo de risco e que precisa ficar em casa, exibindo na tela a frase: o senhor, o nome, faz parte do grupo de risco e deverá permanecer na sua residência localizada, o endereço. Ok? Então, eu tenho que ler a idade e perguntar: é maior ou igual a 65? Se sim, informo que ele faz parte do grupo de risco e mando ele ficar em casa. Tá? Então, são todas condições simples, tá? Descreva a linguagem descritiva, o passo a passo para ouvir um determinado estilo de música pelo rádio. Então, descritivo, aquela linguagem normal, natural. Como é que você faz para você ouvir um determinado tipo de música no rádio? Então, o que você faz para ouvir essa música no rádio, tá?
liga o rádio, procura estação, o que vocês fazem, faça uma descrição do passo a passo do que vocês têm que fazer para ouvir uma música no rádio. Ok? Tudo bem até aqui, meninos e menina? Sim. Tudo bem. Tranquilo? Sim, professora. Então, ok. Então, a gente encerra a aula de hoje, tá? Na próxima aula, a gente segue aqui no comando de decisão e a gente faz mais exercícios com relação ao case, tá? Eu vou disponibilizar também para vocês uma lista de exercícios que não vale nota, tá? É uma lista de exercícios para vocês executarem, caso vocês consigam, tenham tempo, para exercitar mesmo, tá? Vou disponibilizar para dar ideia para vocês irem rascunhando aí um algoritmo para resolver o problema. Ok? Repete de novo, por favor, professora. Essa lista de exercício aqui deu uma pipocada. Tá, eu vou liberar uma outra lista de exercício para vocês, que não vale nota, tá? É só uma lista com exercícios, sugestão de exercícios, para vocês executarem, tá? Executar lá no Visual G para vocês estudarem e Só pra... aperfeiçoar a técnica, tá? Só uma sugestão de exercícios para vocês, mas não vale nota, tá? Perfeito. Ok? Então é isso, meninos e menina, até quinta-feira. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar agora, tá bom? Bom, então tá, gente, vou encerrar, tá bom? Fiquem com Deus, até quinta. Até quinta, professora. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.